Eu tô hoje com a cabeça bem cansada, tô pensando aqui, que é o número 28, né, da revista, então. Então, a ideia é, a gente tem feito, já faz alguns números, sempre, ó, fuão aqui, entrando. Eu tenho que pilotar quem entra também. Então, a gente tem realizado alguns encontros, né, depois do lançamento da revista, ou como lançamento. A ideia, então, é aproximar a revista, os editores, né, e os autores que participaram do número, numa conversa aqui. Né? A ideia, então, não é apresentar os artigos, é contar um pouco do contexto da escrita, do interesse pela temática, né? Agora o Leonídio, que foi o nosso editor convidado, vai contar um pouquinho da chamada. Então a gente tem feito esse encontro, né? Com a ideia, então, de aproximar os autores, né? Ou os ouvintes aqui, desse sistema de editoração, né? E para que a gente não simplesmente publique um artigo e coloque no Lattes, né? E ele termine lá dentro do arquivo né, dos periódicos. Então, a ideia é de que a gente conheça um pouco, porque aqui hoje está a Gabriela Dropa ali, que é nossa bolsista, né? Acho que só está ela hoje aqui. A Pola agora que está no meu grupo também, agora é minha orientanda. Um pouco a gente fica curioso, porque a gente envia e-mails, recebe e-mails, né? Edita os arquivos, aí recebe resposta dos autores, e a gente acha interessante esse momento de tentar cruzar essas informações e ver esses rostos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e para que a gente dê algum tipo de sobrevida para a escrita, né? Para que a gente tenha interesse aqui, né? Vendo o rosto aqui do Vinícius, do James, da Selma, que é os que eu estou enxergando, e queira ler lá, né? Os artigos ou as contribuições ao número. Então, a ideia desse encontro é essa ideia, né? A gente teve uma ideia, assim, porque a gente tinha muita curiosidade e também queria colocar essa ideia da editoria de uma revista científica mais próxima dos autores, né? A ideia não é que é um lugar misterioso, né? Que a gente envia o artigo, embora isso aconteça muito, viram? A gente envia os artigos e demora anos para receber uma resposta, né? E fica um mistério nesse. Então, a ideia da Picho é que a gente crie um diálogo com os autores, né? Tire dúvidas dos autores, de questões que possam ter, tanto por e-mail, né? Tanto por qualquer tipo de canal. Então, a gente recebe muitos e-mails, assim, se eu posso fazer uma pergunta, questões burocráticas, né, número de autores. Existem questões que eu acho absurdas dos periódicos. Se aluno de graduação pode enviar um artigo, pode até o aluno de nada enviar artigo, viram? Moradores de bairros, então a gente tem escritos na Picho de líder comunitário, a gente tem entrevista com pessoas em ocupações, em outros números, e N tipos de autores. Então, é engraçado isso, porque a questão acadêmica acaba sobrepondo algumas questões, eu acho que pessoais e tudo, né? E eu acho que a Picho não acredita muito nisso. Então, aluno de graduação pode mandar artigo, aluno do ensino médio pode enviar artigo, né? Não importa muito, né? Se é doutor, se é pós-doutor, ou o que essa pessoa é. Então, não importa. Outra pergunta que nos chega muito é sobre número de autores, né? Não temos número de autores, se é uma escrita coletiva, de um grupo, que tenha 5 autores, 6 autores, não temos esse tipo de número, né? Então, várias questões às vezes nos chegam e eu acho que são questões que são criadas, né? Não existe uma fiscalização da CAPES, ou nem existe nenhum funcionário da CAPES que vai ficar
contando em todos os periódicos do mundo quantos autores tem e esse tipo de coisa, né? Então é um pouco isso, né? Essa aproximação. E a ideia de hoje, então, é uma conversa, né? Que a gente vai passar a palavra para os autores que quiserem falar. Agora eu acho que o Leonídio pode contar um pouquinho. E aí depois ouvir um pouco, né? Ou fazer perguntas de uma forma bastante tranquila, né? Que essa é a ideia, Leonídio. Então, foi uma alegria para mim participar, não é, desse número da Picho. Assim. Eu fiquei surpreso com o convite. Eu acho que, bom, Edu eu já conhecia, né, lá daquele lendário seminário da, de Ilha Grande, né, Edu? Você, o Fu, a Selma que está aqui, a gente viveu aquela semana idílica lá, não é? E acho que tinha esse primeiro contato. E aí depois recebi o convite, não é, para participar lá de um evento na UFPEL, lá em Pelotas, né, que foi muito maneiro, foi muito massa aquele encontro lá, né? Eu adorei a cidade, adorei tudo, a escola de arquitetura. E inclusive aí rolou aquela visita, né, daquela ocupa colada na escola de arquitetura. E foi muito legal também, foi muito inspirador. E aí, quando o Edu fez o convite, eu fiquei assim, encantado com o convite e um pouco inseguro também, porque a minha entrada no universo da ocupação é pela parada da arte, não é? Da performance. Tem uma maneira que eu lido com isso que é muito específica, não é? Que é a ideia da ocupação discursiva, não é? Que envolve corpo, mas que envolve muito também a desconstrução das palavras, não é? Do uso das palavras, de uma espécie, não é, de reapropriação das palavras, então essa ocupação do universo discursivo. Mas quando o Edu me chamou, eu fiquei, não é, feliz e encantado com o convite, aceitei, até porque eu já conhecia um pouco, né, a revista e adoro o perfil da revista. E acho que isso tem muito a ver com o que o Edu acabou de falar, né? Eu acho que esse universo assim da publicação científica, o universo da pós, o universo da pesquisa, o universo da produção de conhecimento, é um universo, ele é sisudo, ele é um universo hierarquizado, ele é um universo hostil, muito hostil, não é? Então, eu acho que ele é muito inibidor. Acho que o modo como as revistas, não é, científicas, elas funcionam, e eu acho que no campo da arte, mas sobretudo da arquitetura e do urbanismo, né? Porque a gente tem essa espécie de complexo de inferioridade, eu acho, em relação a outros domínios da pesquisa acadêmica, né? Como a gente chegou um pouco tarde nesse universo, em outras áreas, não é, do conhecimento já estava muito estabelecido, a gente tem uma espécie de complexo de vira-lata. A nossa área, inclusive, historicamente, ela se trata mal, né? Os representantes de área tratam mal a gente, é uma área que não se prestigia a si mesma, né? A gente tem, não é, as discussões na CAPES, no CNPq, não sei, me dá um bode muito grande. E a gente, então, incorpora práticas que são assim, muito refratárias. Isso que você estava falando, Edu, ao pesquisador, a pesquisadora, o estudante. A revista é um lugar lá, é uma espécie de castelo kafkiano, você manda aquilo, se você receber uma resposta, você vai ficar feliz, porque às vezes você não recebe sequer uma resposta. Um ano e meio para você ver uma resposta. Então, eu mesmo falo sempre para os meus orientantes. Eu acho, por exemplo, várias revistas dizem que você não pode mandar o seu artigo simultaneamente para vários periódicos. Eu falo assim, mandem para 20, porque as revistas tratam a gente muito mal. Então, a gente tem que também sacanear um pouquinho as revistas. Assim. A gente tem que dar um coicezinho de volta. Eu acho uma vergonha uma revista que diz assim, você pega lá os papers, as revistas nos Estados Unidos, assim, não pode mandar para mais submeter simultaneamente para um periódico. O que eu mais faço é mandar para 3 ao mesmo tempo. Porque os caras, a gente vai ficar o quê? Sujeito a isso, não é? Assujeitado. Aí depois de 8 meses, um ano, o cara, não é? Você recebe um toco da revista e aí você vai começar esse processo todo de novo. Ano passado mesmo, cara, eu mandei para dois periódicos, e aí fui aceito para um,
E aí mandei um caô pro outro lá, cara, porque eu vou ficar lá, eu vou ficar, não é, passando pano para os caras que tratam a gente super mal. Então, a minha simpatia pela Picha é porque eu acho que tem esse perfil, que já é um perfil diferente, entendeu? Isso que você falou, eu nem sabia, né, Edu? Que o cara que está submetendo, não é, manda uma mensagem, é uma aproximação e não é uma repulsa às pessoas. Então, eu acho que já tem aí um perfil diferente do que pode ser o universo da pesquisa, da produção de conhecimento. Eu sou muito a favor da gente tentar bagunçar um pouco. É muito sisudo, gente, esse universo da produção O de Leonídio conhecimento, cara. falando isso, eu lembrei agora que às vezes eu recebo uma mensagem que diz assim, tipo assim, uma mensagem toda formal, né? E diz assim para eu solicitar a tradutora da revista. Eu digo, a revista não tem tradutora, a revista não tem designer, a revista é nós, somos nós, entende? E eu acho, eu conto isso, eu digo, tá bem, tipo assim, somos nós, não tem revisora de português, não tem isso. E assim, Cara, ó, e aí vou te contar, a maioria das revistas em universidades não tem esses profissionais. claro, não tem como ter. Só que se criam esses degraus, né? Que eu acho muito interessante, assim, até na troca. Então, eu sempre tento responder com e-mails bem pessoais, assim, bem do dia a dia, não criando todo uma formalidade, né? E é interessante que as pessoas já respondem de volta, tipo, obrigado, sabe? Não se cria Sim. uma Isso eu nesse, acho super legal, né? que possa ter nesse diálogo, não é, entre o editor, os editores de uma revista e quem está submetendo artigo, assim, não precisa ser o modelo da produção científica, da massificação, não é, da produção. Esse modelo está ruindo. Ele produziu uma quantidade absurda, não é, de artigos que ninguém lê, que ninguém vai ler, não é? As pessoas adotam estratégias hoje de pegar um paper e picotar ele, porque aí ele vai, em vez de você publicar um artigo, você vai publicar três. Mesmo a ideia de autoplágio, eu acho altamente questionável, porque o pensamento é vivo. Então, você publica uma coisa agora, e aquilo não é. Eu sou a favor da ideia do pensamento lento. Então, daqui a um ano e meio, eu vou reler o que eu escrevi e eu vou talvez reformular algumas coisas. Então, o modo como a gente pensa essas coisas todas está sendo definido de maneira, eu acho, arbitrária, autoritária e preso a modelos que não vieram das ciências sociais, muitas vezes, não é das humanidades, assim. Não sei, eu mesmo eu resisto, né? Porque você está num programa para graduação, você é pesquisador, a pessoa, qual é o nome do teu laboratório? Essa palavra eu nem gosto muito, né? Porque eu fico imaginando, eu não estou de jaleco com um cadinho, tubo de ensaio, eu estou fazendo uma coisa que é ensaística, não é? Jogado no mundo, correndo risco. Eu acho isso mais legal. Aí eu adorei o convite, porque eu acho que a Picho tem esse perfil, primeira coisa. E aí, Edu e eu, a gente conversou, e aí tinha o texto da chamada. Então, o texto da chamada era fazer alguma coisa que abrisse, não é? Assim, um pouco assim, o escopo do que seria isso. E eu vi quando, né, foram chegando, e chegou, né, aquela quantidade de textos e a pluralidade, não é, da produção, eu fiquei encantado, cara. Eu acho que é um número excepcional, é um número de referência. O que tem de material ali, eu acho, não é, sensacional. E o que assim, me encantou também, eu falei isso no texto que eu escrevi lá da apresentação, é um campo, assim, um universo não é, da pesquisa e da produção em arte, arquitetura e urbanismo, onde a gente vê, não é, uma espécie de justaposição de referências bibliográficas e de universos intelectuais muito plural. A gente vê ali a persistência, não é, da teoria crítica, do pós-estruturalismo, do marxismo, não é, da geografia e, sobretudo, da sociologia urbana, que é um pouco como a gente se formou, a nossa geração, não é? Eu, James, Selma, Edu, assim, e uma geração que está chegando agora e que está trazendo consigo fortemente a pauta contracolonial, decolonial e feminista, sobretudo, né? Então, eu acho que essa conjugação de uma tradição do pensamento crítico em arquitetura e urbanismo, junto com essas novas referências,
produz coisas muito legais. Foi assim, o que mais me chamou a atenção foi essa pluralidade da bibliografia, das referências, e a sensação que me deu, não é? Também não sou capaz de fazer um survey, não é? Uma etnografia do que é esse número da Picho, mas a minha desconfiança é que surge dali, não é? Um modo de fazer pesquisa que é mais híbrido, que é mais impuro, que é mais jogado, não é? Onde a separação entre pesquisador e objeto de estudo está mais dissolvida. Então, eu acho muito auspicioso, não é assim? Se isso está apontando um caminho, não sei, mas eu acho muito bacana, porque eu acho que a área não é, de arquitetura e urbanismo é muito careta. Assim. No Rio mesmo, se a gente pegar os programas, o PROARC, o James talvez possa falar sobre isso, PROARC, que eu conheci, o ProUrb conheci menos, era muito careta, não aquilo ali era muito amarrado. E o IPUR, que tinha, não é, que é um pouco diferente, muito legal, obviamente, né? Mas também com aquela sisudez do IPUR, né? O IPUR tem uma coisa super que eu conheci, era muito sisudo, né? Essa coisa de fazer ciência tem que ser né? Tem que ser com sisudez, né? A pessoa tem que ser sisuda. Não acho que assim funciona para algumas coisas, né? Eu penso sempre no Weiner, né? Eu chamei uma vez o Carlos Weiner, para uma banca lá na PUC. James, não sei se teve contato com o Weiner, mas o Weiner chegou lá e era um trabalho assim, não é? Eu tenho um puta respeito pelo Weiner, não é? Um puta urbanista, não é? Um comprometimento, o envolvimento dele, a posição política dele, inarredável, o marxismo dele. Mas eu chamei ele para fazer uma banca que era puro devaneio, que era uma coisa assim meio Zé Celso, né? E o Weiner não sabia como pegar aquilo ali. Não tinha como, não tinha que ele escorregava na mão dele ele não tinha um pouco como lidar com aquilo. E eu acho que a gente tem que estar aberto. Eu adorei, por exemplo, um dos textos lá, que é o do Foucault, com o grupo deles, que tem Derrida, Mata Clark e Ocupa. Assim, não é? Então, você está misturando filosofia, arte contemporânea, um cara como Gordon Mata Clark, e tem essa entrega também, né, dos pesquisadores, não é, ali, vivendo o cotidiano das Ocupas. Então, é um depoimento, assim, não é meio impressionista que eu estou dando, dessa minha experiência, que foi através do convite do Edu, e também um pouco com a minha parceria, não é, já antiga, com o Fernando Fuão, com a Selma, né, nosso grupo lá de arquitetura e Derrida, que tem essa abertura, eu acho, né, uma disposição para desconstruir um pouco as coisas. Então, adorei, acho que a revista está sensacional, é uma referência. Quando o Edu mandou o último, não é, o PDF, aquilo ali, eu acho que é sensacional. Assim. Acho que aquilo é um registro de muitas coisas, não é? Das ocupas que estão retratadas lá, de pesquisadoras e pesquisadores, jovens e uma galera mais velha, não é, da nossa geração. Então, acho que é um retrato ali muito auspicioso, pela temática, pela metodologia, entre aspas, né, pelo modo como a gente lida com isso. E só posso dizer da minha alegria de ter participado dessa aventura. Legal, então. A gente tem feito, dado a palavra, né, para os autores que estão aqui presentes. Então, não sei quem quer começar, a Selma aí, que é de casa, como se diz, ou o Fuão, que está aí. Não sei se o Fuão está ligado. Oi, bom. Sei. Eu achei muito legal assim essa chamada da Picho, né? E também eu acho que ela é muito ampla, porque além de todas as ocupações urbanas, tem as questões da ocupação dos territórios, que foi sobre isso que eu escrevi, né? Aquela coisa dos índios e tal. E me inspirou a pegar e retomar aquele tema que eu tinha já visto assim no mestrado, mas junto com as escritas do Gianluca, assim, que é o meu parceiro de escrita, né, já de anos, né, acho que o Jean-Luc já está com uma produção, assim, nos artigos, que ele trabalha com as questões da paisagem, do antropoceno e tal, a gente pegou e deu uma ventilada nesse tema. E pesquisando, assim, tu pega e tu vê que é a coisa mais incrível, um povo que, assim, que o território deveria ser deles, que não teria, assim, que seria inquestionável, né, assim, a posse da terra por essas pessoas, porque eles estão aqui há muito mais tempo do que a gente, eles terem que lutar pela ocupação da própria terra.
E o modo que eles fazem isso, né, que acaba pegando, acaba questionando todas as questões do nomadismo, da errância e tal, e, né, essas histórias, então, pegar e começar, assim, também pegar e poder ventilar esses temas, né, a questão da decolonização, eu acho que é importante, sabe, tu ocupa, né, tu ocupa o próprio espaço, sabe, assim, para pegar, para ser um grito decolonizante sabe, deveria ser óbvio, que deveria ser óbvio. Então, assim, também eu peguei e fiz algumas avaliações, assim, acho que foi pelo menos uns 3, né, as avaliações que passaram por mim. Então, assim, a diversidade do tema ocupas que me fascinou. Porque, assim, nenhum deles, assim, pegou um viés igual, né? Então, tu pegar e tu conseguir desdobrar esse tema em, assim, diversas camadas, em leques, e por aí vai, né? Milhares de imagens, assim, me vem à cabeça. Eu acho que isso que foi muito bacana nessa ficha, né? E como assim, né? Modéstia à parte, né? Eu faço parte da história da ficha, né? Assim, desde o primeiro, né? Estou ali. Né? Eu fico muito feliz assim em participar disso tudo. Sabe, o Selma e Leonídio tem uma questão, não falando só desse número, mas dos últimos, talvez 10 números, não sei dizer, do próximo que está em avaliação agora, que é sobre a paisagem pós-antropoceno. É muito interessante perceber o atravessamento do feminismo, do movimento trans, dos povos originários. Sim. Eles estão atravessando todas essas temáticas. E de uma forma, como se diz assim, como se fosse uma lança que atravessa e não tem volta. Eu não sei tem onde volta. pegar, isso também é interessante. Agora, na Picho sobre paisagem, também. Um número grande de autoras feministas, decoloniais, toda essa movimentação, ela vem nos empurrando para um abismo que eu não sei exatamente como tudo vai, né? Mas eu achei muito interessante na Picho da Ocupas, que a ideia talvez mais clichê de Ocupas, que é Ocupas para habitação, né? Ela não é tão presente. Ela é Por isso presente. que eu achei legal também. É claro que temos, mas a Ocupa das mulheres, a Ocupa dos imigrantes, agora eu olhei o James aí, acho que é dos imigrantes, né? O teu texto, não lembro. Tem que abrir o microfone. Sem áudio, James. Abre o microfone. Eu não lembro, James, é que eu olhei o James, agora eu lembrei, né? Então, foi muito interessante, né, Leonídio, que a Ocupa de artistas, e aí vai indo, e é interessante, é claro que é o... Hã? Refugiados. Então, desses povos, né? Desses povos, eles vêm mudando, não só a arquitetura e o urbanismo, como todas as outras ciências, eu venho percebendo. E de uma forma devagarinho, assim, que vem vindo, e é isso. E todas as temáticas que a gente vem trilhando, elas vêm sendo atravessadas. As pichos da colagem, também colagens feministas, colagens, né, que foram as anteriores. Então, esse é um movimento que eu sinto também na minha sala de aula, né? Eu tenho alunas negras agora, alunas feministas, alunos indígenas, e por aí vai, dentro da minha sala de aula. E eles Teve não um artigo que eu avaliei, que é sobre ocupações de praças por humanos e não humanos. Eu achei tão interessante aquilo. Sabe? Nem vi como é que ficou, porque eu acho que eu nem vi não sei, não me lembro mais. Sabe? Mas muito bacana, assim, porque assim, tu vai pegar, ocupar, né? Assim, sabe? É a transgressão e, ao mesmo tempo, a expansão do verbo ocupar, né? Isso que é bacana da história. É isso. Não sei quem quer a palavra, eu enxergo o Vinícius aqui na linha e o James. Os outros eu enxergo só as letras. Quem quer conversar um pouquinho? Eu posso comentar brevemente? Sim, sim. Então, oi, tudo bem? Eu sou Vinícius. Eu olhando, quando saiu a revista, eu acho que eu fiquei muito feliz pelo aceite, né? Porque foi meu primeiro aceite em revista, já fico muito feliz de ser na Picha. E eu fiquei muito feliz pela pluralidade realmente da revista, assim.
Eu fico muito feliz do meu artigo estar junto com tantos artigos maravilhosos, assim, e o meu é sobre as masculinidades dissidentes na música pop, né? Então, eu trabalho, minhas pesquisas são pelo espaço simbólico, então, a ocupação desses espaços simbólicos, o espaço em questão da música, no caso que eu trago no artigo, né? Então, ocupar esse espaço de poder, de visibilidade. Na minha pesquisa de mestrado também eu trabalhei com a questão do espaço da representação queer numa cidade média, muito conservadora, em Chapecó, né, Santa Catarina. Agora também eu vou caminhar, eu entrei no doutorado na UFSC, vou caminhar por esse percurso também da representação. Fiquei muito feliz de ver o Preciado na abertura sendo citado, porque é algo que eu conheci durante o mestrado e eu carrego muito dentro do coração, junto agora no doutorado. Então, trazendo... o meu doutorado vem muito da questão dele, que ele traz quem defende, quem protege a criança queer. Então, como eu venho de uma área de interior da roça, isso é muito presente, assim. Então, eu fico muito feliz de estar nesse Ocupas mesmo, nessa revista, e com os artigos, com a pluralidade, assim, com certeza é algo que vou querer estar presente mais vezes, né? Então, é mais esse agradecimento. Que Legal. legal, né? Quem diria que a gente teria uma Ocupas da música, né, Leonídio? É interessante. Total. Olha o que é, né? É algo que chega e a gente começa a ler e diz assim, mas aí tu diz, não, mas faz sentido, né? Tipo, faz sentido não. Total. É óbvia, né? Total. Então é muito, muito legal. James, o James que eu enxergo aqui. Posso falar assim. Boa tarde a todos e todas, né? Eu estava pensando aqui, vocês suscitaram tantas ideias, tantas coisas, e aí eu vou começar fazendo um comercialzinho. Eu sou editor da revista Teses, né, ligado ao Amparc, e Revista sensacional. Adoro. Fantástica, resolveu meu problema. Essa é uma revista que eu acho muito maneira também. Parabéns, James. obrigado. Muito legal o trabalho de vocês, finalmente. Muito legal, parabéns. Obrigado. E a gente está com uma chamada que tem a ver com o feminismo decolonial, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo queer, e outras abordagens referentes a olhares sobre a cidade, né, a partir da perspectiva de gênero, né? Já que eu fiz essa propaganda, eu queria fazer umas outras propagandas, e vocês participarem do Prêmio Amparc, que foi assim que eu conheci o Eduardo, né, Eduardo? Não canso de agradecer o Eduardo pela participação no último Prêmio Amparc. Agora a gente está com outros coordenadores, né? São 8 modalidades, então, assim, eu acho que vale a pena participar, é um momento bacana, assim, da nossa área. E a outra propaganda é que o próximo Enamparc vai ser presencial, finalmente, né? Depois desde 2018, né? A gente não tem um encontro presencial, então acho que é um momento agora da gente conseguir se encontrar e se ver, né? E se abraçar, porque tem gente que eu só encontro nos Enamparques, e agora eu estou quase 6 anos sem ver. O último foi Salvador, James? Foi Salvador, 2018. Isso. Lá. Muito tempo. Aí, Brasília foi 2020, né? E na verdade, nem foi 2020, né? Foi 2021, né? Porque teve um adiamento e tal. E depois teve São Carlos 2022, e agora o Rio, né? A gente está organizando o Enamparc. Então, assim, programem-se para estarem aqui para a gente tomar uma cerveja, né? A gente vai estar lançando um livro aí no Enamparc, né? Que é o verbolário da caminhografia urbana. Sim. Leonídio, tá, né? Vai ser lançado no Enamparc. Sim, lá estamos. Legal. Vai ser lançado no Enamparc. Olha, que bacana. Tá tudo sendo preparado para o lançamento no Enamparc. O verbolário, esse verbolário vai dar o que falar. Muito legal. Que bacana. Bom, então, feito
feito esse comercial, essa série de comerciais, eu vou falar que assim, o que me motivou a participar desse número, né, foi exatamente essa questão dos refugiados, né? Esse processo que acontece de uma maneira crescente, né? Hoje já são mais de 100 milhões de refugiados e esses grupos, né, eles saem de lugares geralmente assolados por uma série de contratempos, seja fome, seja guerra, seja perseguição religiosa, enfim, questões culturais relevantes e agora, né, a questão climática também, né? Então isso faz com que essas pessoas saiam de lugares geralmente muito pobres e muito desassistidos e tal, e eles acabam indo para diferentes países, né? E existem assentamentos que as pessoas já estão 30, 40 anos, né, já estão na terceira geração num assentamento sem perspectiva nenhuma, assim, nem perspectiva de uma capacitação, não tem perspectiva de inserção social, não tem perspectiva de nada, assim. Então é um negócio que tem me tocado muito, é uma coisa em relação ao qual eu tenho me envolvido muito. Agora, tudo isso surgiu assim de pesquisas que eu tenho em relação a questões socioambientais. E aí eu comecei a olhar para esse grupo por causa dessa questão climática e tudo, e aí eu fui desenvolvendo algumas pesquisas nesse sentido, e acabei nesse número publicando uma sobre mulheres e crianças, né, que são grupos mais vulnerabilizados dentre tantas pessoas já em condição de vulnerabilidade. Então, assim, elas são submetidas a uma série de violências, elas passam por questões culturais que às vezes são difíceis assim da gente entender, né, do ponto de vista da nossa realidade e tal. Então, são questões muito graves assim que me fizeram pensar muito nisso nos últimos anos, né? Então, assim, eu publiquei um artigo ano passado na Oculum sobre refugiados, mas aí um outro enfoque assim mostrando como é que esse processo de reterritorialização acontece em dois tipos diferentes de assentamentos, né? E aqui não foi falando especificamente sobre as mulheres e as crianças dentro desse universo crescente. A cada ano a gente vê que tem mais 5 milhões, 10 milhões de refugiados, e até nesse final de semana, né, quer dizer, quando eu estava para fechar esse artigo, teve a questão do Hamas e Israel, né? E aí eu cito esse episódio porque esse episódio, assim como a Ucrânia, como tanta... Bem, tranquilo, às 10 horas estou lá. Faça o exame, eu te espero lá, não te preocupa. Essa é uma 2 horas microfone aberto. Tiver que chegar um pouco mais depois. Eu fechei lá, fechei. Aí, em tantos conflitos, em cada um desses conflitos, assim, são mais milhares de pessoas que se tornam refugiados, né? A Ucrânia foi um caso, agora essa questão de Gaza é outro caso. Então, ontem eu ia falar, né, que ontem eu estava lendo a Dorothy Harazin, né? E aí ela estava falando que, eu não sei de onde ela tirou essa informação, mas ela fala assim, até abri agora aqui para comentar, que historiadores já calcularam que ao longo de toda a trajetória humana tivemos até hoje míseros 29 anos sem que alguma guerra estivesse em curso ou em vários pontos do planeta. Quer dizer, esse negócio é muito impressionante porque cada conflito desse gera mais refugiados, né? As pessoas desabrigadas, as pessoas em diferentes situações, mesmo quando elas vão para
elas migram, né? Quando elas vão para a Itália, por exemplo, elas vivem uma situação muito muito dura, assim, né? E isso acontece quando vão para diferentes países da América Latina, da África, da Ásia, enfim, são questões muito sérias, né? Que acho que a gente tem que voltar os olhos para essas questões, né? Obrigado, acho que me alonguei um pouco nos comentários aqui. Obrigado. Foi ótimo. Gente, eu vou ter que pedir licença, eu já tinha avisado o Edu, eu tenho um compromisso agora, Tranquilo. mas queria dizer que foi uma alegria estar aqui, encontrar vocês aqui nessa conversa e, de novo, agradecer esse convite e essa oportunidade incrível de participar desse número da revista. Tá tranquilo, tranquilíssimo. Valeu. Obrigada, Otávio. Tchau, gente. Tchau. Prazerzão. Pessoal, quem mais temos aqui? Priscila, Aline, Otávio. Daqui a pouco eu vou ter que ir também para o IAB. Oi, Eduardo. Oi, Priscila. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar mais uma vez participando da revista. Dessa vez eu participei com o meu antigo orientador, que virou um amigo meu, o professor Luiz de Laurentes, aqui de Uberlândia, da UFO. Eu sou goiana e me estabeleci aqui em Uberlândia depois do mestrado. Participei da revista Picho em 2017 e também eu estive no Enam Park. Achei super legal vocês trazerem essa memória do Enam Park. Faz muito tempo também que eu não participo, né? Parou de ter e eu adorei ter ido lá em Salvador. E queria falar, o Leônidas saiu, mas eu sinto exatamente isso que ele falou sobre a revista e sobre a parte acadêmica, né? Que ela tem um pouquinho dessa rigidez, que ela, em algumas esferas, ela chega a afastar um pouco as pessoas, ela não vem tanto com um aspecto humanizado, e a revista, ela vem de forma contrária, mais humanizada, mais próxima, e eu acho que esse evento que vocês organizaram aqui hoje evidencia muito isso, né? Essa linkagem entre povos também, né? Diferentes povos dentro do nosso território brasileiro. Eu me alonguei um pouquinho, mas é para agradecer mesmo a estar aqui. O Lu está participando de uma banca lá na Federal da Bahia, agora, nesse momento. Ele pediu para... Talvez ele entre, se der tempo, talvez não. E queria contar um pouco sobre o artigo que eu apresentei, né? Realmente é formidável cada artigo que foi escrito na revista, que vai para além dos parâmetros tradicionais que a arquitetura está acostumada, a arquitetura e o urbanismo, né? Hoje a gente extravasa esse território que também ele vai na filosofia, nas práticas artísticas, nas novas práticas urbanas, de ocupar, e o artigo ele traz isso, né? O espaço urbano sendo ocupado, apropriado, com práticas que para muitos são muito transgressivas, que extrapola a forma comum de fazer o espaço urbano, né? Eu falo um pouco no artigo sobre um bairro Jardim, que na cidade de Goiânia, minha cidade natal, onde eu cresci, né, e habitei ele até o momento de vir para Uberlândia. Então, eu vi esse bairro sendo transformado, ele saiu de um espaço abandonado e passou aí para um espaço ocupado, e essa ocupação se deu graças à vontade dos grafiteiros, desses artistas urbanos, e que expandiu também para a vontade das pessoas ocuparem esse espaço, que foi para além da vontade do domínio público. Foi um espaço ocupado que valeu-se dos moradores, das vizinhanças, eles viram que aquele espaço que a arte seria muito bem-vinda, graças a Deus, né? Isso é uma forma também de uma estrutura de pensamento um pouco mais humanizada, e o ocupar pela subjetividade, que transforma muito o ser humano dentro do espaço, o coletivo ocupando de forma que ele gostaria de ocupar.
E ali foi exatamente isso que aconteceu. O artista, o morador e a cidade ocupando um espaço conforme as suas necessidades, e não conforme a especulação imobiliária traz, conforme a política, os micros e os macros poderes trazem para o espaço urbano. Então, esse é um artigo que retrata um pouco essa subjetividade, o ocupar pela subjetividade e ocupar pela vontade de estar no espaço da cidade. É mais ou menos isso o meu artigo, e eu queria de novo agradecer vocês. Então tá bem, obrigado, Priscila. É tão bonito ouvir os sotaques, né? Né? Essa parte é muito interessante, assim. Para vocês deve ser interessante nos escutar, nós aqui do Sul, né? Nossa, demais. Né? Não sei, tem a Aline e o Otávio aqui. Não sei se. Não. Hein, Otávio, tu tá aí? E a Aline. Olá, Oi, Aline. tudo bem? Tudo bem? Bom, posso falar o primeiro, Otávio, rapidinho? Já passo a palavra para ti? Claro. Bom, então, primeiro eu vou me apresentar, né, porque eu venho de uma área diferente também, sou do serviço social, né, da Universidade Católica, hoje mestranda em Política Social e Direitos Humanos, né, então, junto com a minha orientadora, na época, e colegas, a gente escreveu o artigo que fala sobre a ocupação Estrada do Engenho aqui na cidade de Pelotas, né, porque é um processo que nós acompanhamos desde 2017, e todos os desdobramentos que aconteceram, a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto, né, e junto com a Universidade Federal, né, colaborar com essa ocupação para que eles garantissem o direito hoje de ocupar um espaço dentro do que eles esperavam ocupar, né. Então, esse texto vem com essa proposta, né, de contar um pouco dessa história, né, de dialogar as diferenças de invasão, de ocupação, né, para que as ocupações trazem esse estigma, né, as ocupações urbanas são muitas vezes rotuladas, né, como a partir da lógica da propriedade privada. Então, a gente tenta, com esse texto, justamente romper um pouco, né, com essa ideia, trazer um diálogo sobre essa diferença e contar, então, expor essa história da ocupação Estrada do Engenho aqui, e a nossa participação nesse processo, colocando, né, resgatando essas pessoas como protagonistas desse processo, porque a gente escuta, né, um processo começou em 2017, as casas recém foram entregues agora em janeiro, né, então, ao longo desse tempo, a gente escutou muito que esse processo partia do poder público, né, então a gente tenta resgatar essa história a partir da lógica de que é uma luta que partiu da comunidade, né, então, acho que é essa busca que a gente tem com esse artigo, né, e agradecer realmente a oportunidade, né, da gente, como outra área, discutir planejamento urbano, né, ocupações urbanas. Para a gente é muito importante poder estar ali também com outros autores importantes, né, que a gente teve acesso a alguns dos artigos ali já, não conseguimos, né, todos, mas muito interessantes, né, para nos ajudar a construir também esse pensamento, né, porque a gente trabalha hoje num projeto que discute justamente o planejamento urbano na cidade de Pelotas e Rio Grande, né? Então, o conteúdo ali da revista também nos ajuda muito nessa construção. Tá bem, Aline. Obrigado, então. Otávio? Oi. Não, eu estava revendo aqui as imagens e o texto que eu coloquei ao lado do vídeo ali na parede branca. Mas isso, a minha participação na revista é um registro em vídeo de um terreno, um vazio urbano que está ocupado por um muro. E aí ele é um exercício assim, de observar esse processo de transformação do espaço urbano, das ocupações, dos terrenos urbanos, só olhando para ele. E aí é um vazio murado que eu, com a câmera, atravesso o muro, e aí tem uma infraestrutura de praça que está cercada, e uma placa que conta que em breve haverá um ecoponto, que continua não funcionando, é um vazio cercado.
enfim, e aí tem, foi É, essa o, construção. é a última parede branca, né? É a última, né? Que encerra a revista. É bem interessante, né? Eu lembrei que eu tenho um texto, agora eu olhei aqui, com uma orientanda minha, que é a Carolina Frasson Ceballos, né? Que se chama Sofá na Rua. É sobre a dissertação de mestrado dela. É bem interessante isso. Ela estudou um evento que acontece aqui em Pelotas. O evento era promovido por artistas que ocupavam a rua no seu primórdio lá com um sofá. E aí faziam apresentações, vendiam as suas peças de arte, né, e variados. Então ela estudou o sofá na rua e ao contrário, é bem interessante o desenrolar dela, ela caminha por a festa Sofá na Rua e ela tinha um grande encantamento por essa ocupação de artistas, né? Mas quando ela entra para entender essa estrutura, ela descobre que hoje o Sofá na Rua é uma empresa produtora e que para eu expor no Sofá na Rua eu tenho que pagar uma taxa e uma captura aí, né? Começando, se desenhando de como isso foi proposto no início de uma forma mais revolucionária, vamos dizer assim, e o quanto essa organização cultural, que é interessante também, né, foi capturando algumas questões, né, de liberdade e tal, do que pode ser exposto, de que tu tem que fazer uma inscrição, de que tem, né, tem algumas taxas que tu tenha que pagar. Então, é bem interessante esse processo, porque essa pesquisadora que foi me orientando começou o processo da pesquisa imaginando uma forma bem revolucionária de ocupação, estou falando de forma assim mais geral, e começa a descobrir toda uma captura, vamos dizer assim, né? E que agora existe uma grife sofá na rua, que tem o sofá na rua na fronteira, tem o sofá na rua em Rio Grande, então que inclusive é uma marca que está sendo vendida, né? Então é interessante entender como uma ocupação da rua, né, foi também se transformando numa captura que está em processo, né, ainda, que ainda é um movimento interessante e tal, mas que tem né, as suas regras, vamos dizer aí, né? Acabou com a quantidade sendo regrada. Eu acho que o Fuão tá aí, não sei se ele quer falar alguma coisa, hein, Fuão? Será que ele tá. Ah, ele tá aí. Tu tá com som? Não, não estamos te ouvindo. Vamos ver se vai dar. Ok, ok. Desculpe, gente, estou tendo que sair, tá? Tá bem, James. Foi um Tá? Foi um prazer, um prazer. grande Foi um prazer. prazer. Prazer meu. Bem. Tchau, Não tchau. sei se o Fuão não tá conseguindo. Tá, só um pouquinho. E é isso, né? Fuão. Oi, Não, Fuão. ele tá se conectando, eu acho, Céu. É o som que tá ruim dele. Ele não tá com o som. Ah, não, aqui tá como se estivesse com som. Eu botei aqui em cima o. Volume do microfone. Talvez seja o fone, é. Talvez seja o fone, Uhum. né? Só contando, assim, aproveitando enquanto o Fuão se tenta ligar o som, né? Que então a gente está agora na Picho com o processo de avaliação da Picho Paisagem Pós-Antropoceno, tá? Que recebeu uns 60 materiais ao todo, é bastante coisa. E agora tá para abrir, a gente está no intervalo, porque a gente tá. Eu acho que ele vai entrar de novo. Porque a gente está fazendo uma manutenção no sistema da Picho, para que o número DOI, aquele número, né?
internacional, ele comece a funcionar em todos os artigos. Então, vai abrir uma chamada que se chama transcidade, que envolve a teoria queer, viu, Vinícius? Vai abrir uma chamada da Picho sobre transcidade, que é chamada por mim e pelo professor também Eduardo Rocha da Bahia, lá da UFBA. Nós temos o mesmo nome, nós somos homônimos, tá? E vai envolver a ideia do poder desse corpo trans nas cidades, tá? Então ela vai abrir agora em seguida, só que a gente quer abrir já com o site revisado, tá? E a gente está nessa empreitada agora, tentando dar conta e colocar a chamada em aberta. Ela vai ficar aberta ela vai abrir até junho desse ano, até a metade do ano. E por isso que não está aberta. E é um pouco por aí. Será que ele vai entrar em? Não sabemos. Mas vamos conversando. Questões, dúvidas, né? Agora que a gente está em poucos aqui, né? Ó, entrou o Fuão. Tu tá com o microfone desligado. Desculpa, Dudu, Agora foi. É que o meu computador ele não admite o vídeo e som ao mesmo tempo, então eu migrei para o celular. Nessa Picho eu estou junto com a trupe da pesquisa das Ocupas aqui em Porto Alegre, com um artigo, né? Então eu não vou falar como editor, vou falar como autor e vou tentar ser breve, né? Tem 2 artigos, eu acho, né? Tem Sim, mais tem dois artigos. Um sobre a Casa Rosa, que faz parte de um grupo de pesquisa do Igor Guatelli, né? Junto com outros colegas, que lamento não estarem presentes aqui, porque é um trabalho de pesquisa que se constituiu 2 anos de pesquisa junto ao Mackenzie e várias outras faculdades de arquitetura. E o texto sobre a ocupação Mirabal, que é uma casa de referência para as mulheres vítimas da violência doméstica, né, muito oportuno nesse momento, no qual a gente trabalhou também durante 2 anos ali fazendo levantamento e que faz parte dessa pesquisa. E junto com os pesquisadores ali. Mas o que eu queria falar mesmo é que esse número foi muito importante, assim, no sentido mais emocional da coisa, porque durante 4 anos eu trabalhei junto com a acadêmica Sara Domingues, né? E a Sara Domingues foi mais uma vítima mulher. Nesse caso, não foi um feminicídio, mas uma vítima mulher dessa violência que percorre o Brasil de ponta a ponta. Em pleno trabalho da graduação, faltando 2 semanas para ela se formar, ela foi brutalmente assassinada no lugar lá da Ilha das Flores, onde ela estava fazendo o TCC dela, baleada com 6 tiros, por acaso, pela vítima do narcotráfico que reina aqui em Porto Alegre, na periferia. Então, foi muito dramático para toda a faculdade de arquitetura, inclusive para várias faculdades do Brasil, entre os estudantes, talvez não tanto como pesquisadores, mestrandos e doutorandos, mas junto ao pessoal da graduação, né? Então, a Picho faz quase uma dedicatória, né, em homenagem a Sara, principalmente pelo um brilhante texto da Luana Detone, que infelizmente não está aqui, não sei porquê, e mostra, né, de como é difícil essa luta das ocupas em todos os níveis, não só do pessoal que ocupa pela questão da moradia e até para a questão dos estudantes mesmo, né, que muitas vezes a gente não ignora, né, e é importante essa ignorância,
que nos move para esses lugares que são violentos, né? Como todos os outros lugares violentos, mas nos move inocentemente para eles, para a gente poder fazer esse trabalho junto a essas comunidades, né? No caso, a Sara estava fazendo um trabalho de TCC lá, tentando melhorar as questões ambientais da Ilha das Flores mesmo, e a questão da territorialidade e das ocupações. A Sara era uma profunda militante da Unidade Popular, né, Partido Unidade Popular, a qual eu tive o prazer de ser filiado por ela. E então um pouco dessa luta, né, que eu acho que a Ocupas traz essa questão não só da arte, de todas essas questões da moradia, mas também está por trás disso uma questão política, né, fundamental. E eu acho que é isso, assim, o que eu teria para falar, né? Essa dimensão que aqui a gente não tocou, mas que está para além e está nas nossas fuças hoje em dia, que todas essas nossas escolhas, né, principalmente aqui todos nós que estamos trabalhando com Ocupas, é uma escolha política e uma escolha política de ação sobre a realidade, né, de transformação e principalmente de resistência por parte da universidade, dos professores e mais ainda dos estudantes, né? Essa classe dos professores tão vilipendiada durante 10 anos, desde o do último governo Dilma, passando pelo governo Temer, né, o vampirão, e os 4 anos de pandemônio do governo, que eu não gosto nem de falar, do diabo. Então, essa luta, né, que eu já chamo da não valorização dos professores, que acarreta também numa questão de reposição salarial, né? E eu chamo a luta aqui também porque a gente tem que ocupar as ruas, tem que ocupar essas plataformas do poder, esses platôs, esses 999 platôs, reivindicar o nosso lugar de luta, né? Nós temos que ocupar esses lugares. Então, assim, eu fico muito feliz com esse número. Eu acho que para mim, é um dos números, para mim, hoje, né, para além dos 2 últimos números que a gente fez sobre a colagem com a Thaís, que eu achei que eram insuperáveis na minha memória, esse assume uma colocação de dianteira na minha memória, porque tem ali a questão, principalmente, da Sara, né? Então, eu acho que é isso que eu queria comentar. Um pouco triste que eu falo isso, com pesar, né? Eu gostaria de estar hoje mais vibrante, falando de outras coisas, talvez da própria ocupação Mirabal, da Casa Rosa, mas eu tenho que falar da Sara, né? E eu acho que isso é importante, né? Todas essas questões das ocupações, elas, a princípio, elas são muito conceituadas e pouco enunciadas quem são essas pessoas ativas dentro dos movimentos, né? Isso é um grave defeito da academia, que não valoriza, não coloca em ação e em representação o nome dessas lideranças, né? Não bastando isso, também na última semana a gente sofreu a perda de uma grande liderança de uma outra ocupação que a gente trabalha aqui em Porto Alegre, a ocupação Preta Velha, da coordenadora da ocupação, a tia Adélia, que morreu, vítima de um infarto cardíaco. Mas vejam bem de como essas lideranças, esses movimentos são frágeis, e essa luta tem que continuar, né? E como tu estava falando, Dudu, também, na questão do sofá, que esse artigo eu achei interessantíssimo, e tu não tinha me explicado por que também da tua reserva com relação a esse artigo, né? Essa questão da apropriação, né? Eu acho, assim, é uma pena, porque a gente deveria registrar esses direitos autorais, né? Da questão das ocupações, né? Da ocupação do sofá,
como forma de criação, de criatividade, porque aí o pessoal se apropria e não tem mais como dizer de quem é quem, entra naquela confusão de justiça, né? E que se torna injustiça. Então, acho que é importante a gente estar atento, porque essas lutas são constantes, né? E acho que tem que ser desmascaradas continuamente. Essas usurpações que se fazem, que se dão dentro dessas lutas internas, né? Acho que era isso para comentar. Eu agradeço também, é um número que ficou lindo, né? Essa possibilidade da gente ver o boneco final antes de ser impresso é muito bom. Né? Que é um privilégio antes de ser lançado, a gente já está lendo antecipadamente. E vendo o quão maravilhoso ficou. Uma pena o Otávio não está aqui mais, para parabenizá-lo, né, por esse excelente número, e também por trás o nosso querido amigo Eduardo e toda a sua equipe incansável da Picho. Sim, é o que, na verdade, são vocês que dão essa sustentação. A questão dos convites de responsabilidade de edição, fica a cargo de 1, 2 pessoas, mas o trabalho por trás é todo de vocês. Então é isso, Dudu. Mais uma vez, obrigado. Um abração. É isso, então, né? Acho que com a fala do Fuão, né, a gente meio que encerra e se coloca à disposição. Não sei se alguém quer fazer mais alguma fala, alguma questão, né? Então, esperamos, né, mais escritos para os próximos números que virão. Então, eu não lembro mais, nós temos uma programação de números, mas eu não estou lembrado muito bem, lá na página tá. Daqui a algumas semanas a página vai migrar de endereço. Aí vocês todos vão receber um e-mail com um endereço novo, que vai ser um endereço antigo que a página tinha, tá? E aí todos os artigos vão ter o seu número de DOI funcionando. Tá bom. Segundo a universidade aqui me prometeu. Isso está dando um trabalhão, assim, mas eu nem vou entrar nem vou contar para vocês, que é uma coisa inacreditável, assim, de burocracia, né? Mas e que a gente luta, sabe, nessa questão burocrática do sistema da universidade, né? Já nos passou pela cabeça em tirar a revista da universidade. Só que nós estamos já no 29º número dentro da universidade, com os números de DOI, e no momento que tu tira ela desse sistema acadêmico, né, esses números se perdem, e aí não temos como. Então, de alguma forma, a universidade também, o sistema nos aprisiona, né, nessas burocracias e tudo mais. Mas é um pouco isso, tá? A ideia dessa conversa é que ela se dê assim, dessa forma, escutando as pessoas, né? Alguns números a gente tem, hoje a gente não teve um público muito grande, alguns números têm um público um pouco maior, outros menor. Eu acho que tem muito a ver com o dia da semana que a gente marca, né? Hoje é segunda-feira, é um dia meio que as pessoas esquecem da data. Mas é isso, então agradecemos a presença de todo mundo aqui, né? E nos encontramos num próximo número, num próximo encontro, tá bem? Nudu, muito obrigada. É isso. É sempre ótimo participar daqui. Sabe que eu adoro quando é pouca gente, assim, que a gente consegue ver o rosto das pessoas e ouvir com mais calma. Eu acho que no último da colagem era um número enorme de participantes. Então a gente quer ir tudo rápido. Não sei se alguém estava no da colagem, a Selma, eu acho, né? Não me lembro. Aí a gente quer que ande tudo rápido, porque eram, sei lá, tinham 30 pessoas aqui. E aí parece que aquilo não termina mais, né? E então hoje eu achei bem legal, que é bem tranquilo, né? Quando a gente está num grupo menor. Mas valeu muito a pena conhecer, né? Vocês aqui que abriram as câmeras e falaram. É isso então, tá? Tenha uma boa semana. Também.
Tá, E a fica com gente Deus. vai se falando por aí. Vou te mandar o Obrigada, documento. Eduardo. Obrigada, Agora. Selma. Obrigada. Até mais. Boa semana para vocês. Então tá. Boa semana. Obrigado, Eu vou para Uberlândia esse ano. Eu vou desligar, Mesmo? desligar a Sim. gravação. Depois eu te